tenha equilíbrio. Existem coisas, se a mentira estiver no nosso coração, será uma coisa má, enchendo o nosso coração, que vai nos destruir, que vai nos enganar, que vai nos prejudicar. Entendeu? A verdade é uma coisa boa que deve estar no nosso coração, que deve nos encher, que vai nos abençoar. Agora, existem coisas que são boas, porém precisam estar no limite. Nós já falamos sobre isso. Existem coisas que são trabalho, por exemplo, é uma dessas coisas. Trabalhar é uma coisa boa, mas se você se entrega ao trabalho desmedidamente, isso vai encher o seu coração e vai te roubar o tempo para que você não viva uma vida equilibrada. Então, tem que estar no seu coração? Tem, mas precisa estar de modo equilibrado. Amém? Tem que estar de modo equilibrado. Dinheiro tem que estar no seu coração? Está, mas tem que estar de modo equilibrado. Existem coisas que nós precisamos dosar, e na dose certa é ótimo, é bom, faz bem para a nossa alma. Então nós precisamos identificar o que está no meu coração, o que está no seu coração. Cada um de nós precisa olhar para si mesmo e identificar o que enche o meu coração, do que meu coração está cheio. Como que a gente identifica isso? Como eu já disse, as nossas palavras, elas revelam muito aquilo que está no nosso coração. Mas como eu também já disse, não basta uma palavra ou outra. Aquilo que está no nosso coração flui com frequência, com constância pelos nossos lábios. É relativamente fácil a gente perceber isso nos lábios de outras pessoas. É relativamente fácil. Mas não é tão fácil nós percebermos em nós mesmos. Mas não é nada impossível. É só uma questão de nós querermos admitir. Se nós formos honestos conosco, se nós formos francos, se nós formos leais conosco, nós haveremos de descobrir o que está cheio no nosso coração. Basta a gente perceber do que a gente fala com frequência. O que está frequentemente nos nossos lábios? O que está frequentemente na nossa fala? Mas não é só a nossa fala proferida, não. O que está frequentemente no nosso pensamento? Do que nós pensamos frequentemente, todos os dias, todas as horas, a gente está pensando. E é nisso que a gente vai pensando, porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando a Bíblia fala de coração, presta atenção nisso, para você entender. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando disso aqui que está dentro do peito aqui não, ó. Entendeu? Não é disso aqui não, ó. A gente costuma falar, quando você fala assim, eu amo alguém de coração, você está falando desse músculo que bate aqui dentro do peito? Você está falando disso? Não, você não está falando disso. É do seu entendimento, é da sua mente. Então no passado entendia-se assim: coração é esse órgão do corpo central que bombeia o coração para todo o corpo, que nos dá uma referência de muitas situações nas nossas vidas. Você está nervoso, o coração bate mais forte. Se você está triste, você sente uma dor aqui no peito. Por quê? Porque o nosso corpo reage às nossas emoções, aos nossos sentimentos, ao nosso comportamento emocional, o nosso comportamento da alma. E por isso a gente costuma dizer, tá? do coração. Mas o coração, quando a gente fala coração, a gente está falando do nosso entendimento, do nosso pensamento.
Está falando da nossa consciência. É disso que nós estamos falando. Então Jesus está falando assim: você vai falar o que está no seu pensamento, do que a sua cabeça está cheia. Entendeu? É do que a sua cabeça está cheia, do que a sua mente está cheia. Então é a nossa mente, que tantas vezes a gente traduz como coração. A gente fala amar ao Senhor de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, é tudo a mesma coisa. De toda a nossa alma, é tudo a mesma coisa. Jesus fala isso. Ou seja, com todo o nosso ser. Então, quando a gente fala de coração, é uma expressão figurada para mostrar a nossa mente. O que a nossa mente está cheia? Então, o que nós pensamos todos os dias? O que nós nos ocupamos em pensar? O que frequentemente está na nossa cabeça? O que a gente fala constantemente? É aquilo que está no nosso coração. Jesus fala assim: onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Ou seja, Jesus está falando assim: onde estiver a coisa do tesouro, é o que é valioso para nós. Jesus está dizendo assim: onde estiver o que é valioso, o que é precioso para você, ali estará o seu coração. É naquilo que você vai ficar pensando. É aquilo que vai ocupar a sua vida, a sua mente, seu coração, o seu ser. É aquilo que vai ocupar você. Então, se a gente quer saber do que está cheio o nosso coração, nós precisamos olhar para nós mesmos e enxergarmos, admitirmos, sermos honestos conosco e vermos o que ocupa o nosso coração no nosso dia a dia. E pensarmos: isto é bom ou é ruim? Se for ruim, a gente precisa aprender a abandonar. Eu vou falar aqui em seguida. Se for coisa boa, ótimo, a gente precisa aprender a cultivar. Se for a coisa boa, mas que está fora do limite, a gente precisa equilibrar. Então, do que está cheio o seu coração? O que ocupa o seu coração no dia a dia? O que você acorda pensando, passa o dia pensando, vai dormir pensando? São coisas boas, são coisas ruins? São coisas lícitas, mas que estão desequilibradas? Nós precisamos ser honestos conosco. Eu não posso olhar para o seu coração ou ler a sua mente e dizer: olha, você está com o coração cheio disso, mas você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Jesus, ele olhou para os fariseus e falou: vocês estão com o coração cheio de maldade, porque a boca de vocês denuncia isso. Se nós convivemos com alguém que você percebe que esse alguém fala constantemente de alguma coisa, você pode saber: o coração está cheio. A gente ouve algumas pessoas reclamar de político, não é? Isso é bom ou ruim? Político, o cenário político, vamos colocar de maneira mais abrangente. O cenário político, a gente ouve muita gente falar, não é? Reclamar. Aí junta com a Covid, os decretos e tal, e a gente ouve ou não ouve? Você fala também? Eu falo. Eu observo, eu dou opinião, eu penso, o que eu acho, o que eu não acho. É uma coisa lícita. Nós somos cidadãos e somos políticos por natureza. Nós estamos inseridos na sociedade e tudo que diz respeito à política diz respeito a nós. Agora você encontra uma pessoa que o tempo inteiro está falando de política. O tempo inteiro. Não é só questão de eleição, não.
Você encontra uma pessoa que o tempo inteiro está falando de política, está falando de política, ela está falando da administração municipal, estadual, federal, ela está falando de política, de fulano, de ciclano, ela está falando dos decretos, ela está falando, e ela reclama o tempo inteiro, Você encontra uma pessoa 2, 3, 4 vezes na semana, ela está falando disso, você viu, e é assim, e ela está, você fala, essa pessoa está amargurada, essa pessoa está com problema, essa pessoa está com o coração cheio de política. Essa pessoa tem alguma mágoa, está com o coração dela está tomado por isso. É errado falar de política, é errado falar da situação política. Não, não é errado não. Não é errado não. A gente não só pode, mas deve. Nós somos cidadãos e nós estamos inseridos no contexto político. A gente deve observar, a gente tem que ter opinião. Agora você encontra uma pessoa que está todo o tempo falando, ela fala da educação, fala da saúde, ela fala porque esse político não presta, porque é assim, porque é desse jeito, e o tempo inteiro ela está só massacrando. Você fala, o coração dessa pessoa, ela está tomado pelas questões políticas. Você fala, mas não é verdade? Não é verdade mesmo. Tem muito político que não presta, tem muito político incompetente, tem muito político corrupto, tem muito político que faz descaso da sua função, não faz o que deveria fazer. Tem mesmo. Mas isto não é nenhuma razão para ele encher meu coração disso. Está entendendo? Está entendendo? Porque tem político corrupto, porque tem político desonesto, porque tem político incompetente, porque tem político que não cumpre a sua função. Você vai encher o seu coração dessas coisas todas? Você tem sua opinião aí sobre a pandemia, sobre a Covid, sobre as questões políticas, as questões de saúde. Você tem sua opinião. Pode estar certo ou pode estar errado, mas você vai encher seu coração disso? Então nós precisamos olhar para o nosso coração e a gente ser honesto conosco mesmo. Então, do que está cheio o meu coração? É o que eu tenho pensado todos os dias. O que assim automaticamente vem na minha cabeça? Automaticamente está ali. Você vai dormir pensando em trabalho? Cuidado, seu coração está mais cheio do que deveria. Você tem seu horário de trabalhar. E você deve pensar no seu trabalho. Você deve cuidar do seu trabalho, você deve ser honesto no seu trabalho, você deve ser dedicado, competente no seu trabalho, sem dúvida alguma. Mas se dia e noite você está pensando no seu trabalho, todos os dias, você pode dormir um dia e falar, amanhã é um dia diferente, amanhã eu tenho que fazer, pode acontecer. Eu não estou falando de um caso isolado não, eu estou falando de você vai dormir, chega de noite em casa, na hora de você estar descansando, você está pensando que está ligado ao seu trabalho. Chega no final de semana, está ligado ao seu trabalho. No momento que você não está trabalhando, você está ligado em coisas do trabalho. Seu coração está cheio disso, desmedidamente. Você pensa nas coisas de Deus. Responde para você mesmo aí, todos os dias. Eu não estou falando de você. Tem gente que tem um momento de oração no dia e passa o restante do dia, todo o restante do dia sem nem pensar nas coisas de Deus. E aí? Está errado ter um momento de oração? Não, não está errado. É bom, é saudável, devemos. Mas passa o dia todo sem pensar nas coisas de Deus.
Pensar nas coisas de Deus é o quê? A Bíblia fala pensar nas coisas lá do alto, buscar as coisas que são lá do alto. É pensar na sua vida com Deus. É você estar sempre associando alguma coisa com Deus. Você pensa nisso? Saber como é que está seu coração, se seu coração está... O que seu coração está cheio? Então, se nós formos honestos, a gente vai perceber o que todos os dias ocupa o nosso coração. Você só tem chance de ter um bom coração se você fizer esse autoexame. Se você pensar todos os dias, o que está ocupando o meu coração? Trabalho? Ok, eu preciso pensar no trabalho mesmo, mas está na medida certa? Família? Estou pensando na minha família, no bem-estar da minha família, ok? Eu estou pensando em dinheiro, tá na medida certa? Eu estou pensando nas coisas de Deus, na minha vida com Deus, na minha santificação. Eu estou pensando o suficiente, está na medida boa no meu coração? Eu estou pensando no próximo, eu estou pensando em alguém que precisa de mim. Se nós formos honestos, nós vamos descobrir do que está cheio o nosso coração. E daí a gente tem uma chance de avaliar se são coisas boas ou não. Se são coisas boas, nós devemos manter, cultivar, nós devemos equilibrar. Se são coisas ruins, nós devemos tirar. E como que a gente faz para ter um coração cheio de coisas boas? Como que o nosso coração se enche de alguma coisa? A gente precisa primeiro entender, irmãos, que coração cheio de coisas boas, não é apenas um desejo, como nós falamos, mas é um trabalho. Não acontece da noite para o dia. Nós vamos alimentando o nosso coração. Nosso coração é alimentado aos poucos, gradativamente, de tudo aquilo que nós vamos dando abertura, de tudo aquilo que nós vamos achando interessante, de tudo aquilo que nós vamos deixando entrar no nosso coração aos poucos. E quando a gente percebe, aquilo está cheio. Você já teve alguma coisa pingando na sua casa, uma torneira, um chuveiro, alguma coisa assim? Já teve? Não é impressionante como em pouco tempo aquilo enche uma vasilha assim, não é? Interessante, uma gotinha. Aí eu me lembrei de que há 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, 21 anos atrás, morava numa casa que tinha lá um chuveiro que começou a pingar. A gente colocou lá uma cadeira, colocou uma bacia, mas de repente aquela bacia enchia. E por que eu me lembrei disso? Porque um belo dia eu passo assim pela porta do banheiro e Isaac com 2 para 3 anos de idade. Isaac tinha 2, 3 anos de idade. Estava saindo assim do banheiro. O que Isaac está fazendo aqui? Ele tinha ido na minha estante e tinha pego alguns livros dele e jogado lá dentro da bacia cheia d'água. Eu vi que tá aqueles livros assim, alguns boiando dentro daquela bacia, e já estava assim para mais da metade de água. Mais que depressa tirei aqueles livros e reclamei com ele. Sabe o que você fez? O que você fez com esses livros? Eu não sei. Até hoje não consigo entender por que razão ele pegou os meus livros e jogou ali dentro da água. Recuperei aqueles livros, sequei e tal. Alguns ficaram assim inchados, assim, né? Ficaram bem inchadão assim com a... Mas já percebeu como é que é assim? De gotinha em gotinha aquilo vai enchendo. É assim que nós enchemos o nosso coração. Aos poucos a gente vai dando lugar a algumas questões, a gente vai dando lugar a algumas coisas. A
a gente vai dando lugar a algumas ideias, a gente vai dando lugar a alguns hábitos, algumas práticas, e aos poucos aquilo vai tomando o coração da gente. A gente não se torna uma pessoa boa da noite para o dia, e a gente não se torna uma pessoa má da noite para o dia. A gente não coloca no nosso coração coisas ruins, coisas más da noite para o dia. A gente vai inflamando aos poucos, e quando a gente percebe, a gente está com o coração cheio daquilo. A gente também não ajunta um tesouro da noite para o dia. A gente vai acumulando coisas boas, e de repente, com o passar do tempo, a gente tem um coração fortalecido, entesourado com coisas boas. Então, como é que o coração se enche? Assim, gradativamente, aos poucos que o coração vai se enchendo. Então, se a gente quer ter um coração bom, a gente precisa entender isso. Da mesma forma, irmãos, se você tem coisas más no seu coração, preste bem atenção, se você tem coisas más no seu coração, você vai precisar fazer uma caminhada aí, ter um tempo para você ir revertendo o quadro. Não tem oração de pastor, não tem nenhum tratamento que vai dizer assim: amanhã você está bom, amanhã você já está livre de tudo isso. Não tem, não existe essa mágica. É preciso, gradativamente, trabalhando, tanto para que o seu coração seja bom, como para que ele deixe de ser mau. É preciso percorrer o caminho. Então, como é que a gente consegue encher o coração? Gradativamente. Um bom coração, ele precisa ser exercitado para cultivar bons conceitos e bons hábitos. Então, é preciso ter um exercício. Se você olha para o seu coração e descobre que tem coisas aí que não são boas, você precisa fazer um exercício. Não adianta você achar que vai resolver da noite para o dia. Não adianta você achar que vai resolver fazendo uma oração. Não adianta você achar que a coisa vai mudar rapidamente. Isso é como você fazer um tratamento. Todo mundo aqui, eu acho que já tomou remédio. Já tomou remédio? Ficou bom com remédio? Eu já. Mas não percebi nada quando eu tomei a primeira dose do remédio. 3 vezes por dia, tomo a primeira dose, tomo a segunda, a terceira no dia. Primeiro dia parece não ter nada. No segundo dia você tem assim, uma impressão, dependendo do tratamento, dependendo do período, segundo dia você fala: olha, parece que dá uma melhoradinha. Aí no terceiro dia você fala: parece que está fazendo efeito mesmo. Aí no quarto dia fala: não, deu uma melhorada. Aí no quinto dia você fala assim: o remédio é bom mesmo. Aí tem gente que comete um erro, que os médicos dizem, que é parar o tratamento quando percebe que teve uma melhora. O tratamento precisa ser concluído, porque esse primeiro sinal de melhora não significa que você está totalmente curado. É preciso completar o tratamento. Então é preciso, o quinto dia, estou me sentindo bem, os sintomas desapareceram, mas você tem que tomar 8 dias, 10 dias. Vou terminar de tomar, vou concluir. É assim que nós devemos fazer. Ou seja, se nós queremos destruir maus pensamentos, se nós queremos acabar com práticas ruins, se nós queremos esvaziar o nosso coração de coisas ruins para encher de coisas boas, nós precisamos de cultivar bons hábitos. Nós precisamos entender que isso é gradativo. Nós precisamos fazer um exercício. Por isso Paulo diz assim: buscar as coisas que são na do alto. Paulo diz aos Filipenses assim: tudo que é bom, agradável, tudo que é louvável, de boa fama, tudo que é honesto, que é puro, que é santo, isso deve ser o que ocupe a vossa mente, ou seja, o coração. Paulo escreve aos Filipenses, lá no capítulo 4, versículo 8. Paulo diz isso: tudo que é bom, isso é um exercício. Paulo não diz o que. Paulo diz assim: você tem que pensar. Você tem que pensar: isso é bom, é louvável, é santo, é puro.
é honesto, é direito, isso é de boa fama, tem algum louvor nisso daqui, isso é saudável, então eu tenho que ocupar meu pensamento com isso. É um exercício. Não é você orar a Deus, oh Deus, preenche meu pensamento de coisas boas, Senhor. Isso é uma oração errada, como nós falamos aqui na quinta-feira. É uma oração sem futuro. Mas você fala, pastor, então como eu devo orar? Senhor, me mostra, dá-me entendimento, dá-me discernimento, para que eu veja, para que eu entenda o que é bom, o que é agradável, o que é santo, o que é puro, o que é justo, o que é louvável. Me ajuda a fazer esse exercício, a ocupar minha mente com essas coisas, Senhor. É assim que a gente tem que orar. É dizendo, eu quero fazer, eu sei o que fazer. Eu não quero fazer sozinho, eu quero fazer dentro do Senhor, me ajudando, me auxiliando, me fortalecendo. Mas eu quero fazer, eu tenho que fazer. E aí aos poucos você vai fazendo isso. Fala, pastor, mas eu não consigo, pastor, deixar de pensar em algumas coisas. É muito forte, eu fico o tempo inteiro. Tem coisas más, você precisa trazer coisas boas. Toda vez você precisa botar na sua cabeça, fazer um exercício. É um exercício, é igual o perdão. Alguém que fez uma ofensa, aí você resolve perdoar. Aí você vem, aí você lembra da ofensa. Toda vez que eu lembrar da ofensa, eu vou lembrar do perdão. Toda vez que eu me lembrar da ofensa, eu vou lembrar que Deus já me perdoou muito mais. Todo mundo aqui já foi mais perdoado por Deus do que foi ofendido. Entendeu? Você entendeu, irmão? Todo mundo aqui já foi mais perdoado por Deus do que foi ofendido. Lembra lá daquela parábola que Jesus conta? Do moço chegou e falou assim, oh, eu não tenho como te pagar. Chegou para o Senhor e disse, eu não tenho como te pagar. Devia uma fortuna impagável. E aquele Senhor falou assim, está perdoado. Aí aquele perdoado saiu dali e encontrou alguém que devia uma mixaria para ele. Falou, me paga, senão eu vou botar os cobradores para receber de você, e você vai ser preso enquanto você não me pagar tudo. Aí aquele Senhor mandou, traz ele lá, falou assim, vem cá, você está louco? Que cabeça é essa sua? Eu te perdoei uma fortuna impagável e você está cobrando a mixaria do outro, você não é capaz de perdoar. O que você aprendeu aqui? Você aprendeu o quê? Você me passou a perna? Você acha que eu sou o quê? Eu te perdoei a Deus para te ensinar, para te tornar uma pessoa justa, para te tornar uma pessoa amável, uma pessoa perdoadora. E você não é capaz de fazer isso, no mínimo. Então toda vez que a gente lembra da ofensa, a gente tem que lembrar assim, essa ofensa vale R$1. Essa ofensa é a ofensa de R$1. O Senhor me perdoou 1 trilhão. Poxa, o Senhor me perdoou 1 trilhão. O que é eu perdoar R$1? Todas as vezes que a gente lembrar de alguma coisa assim, é um exercício. Você lembra do perdão do Senhor. Toda vez que você lembrar do pecado de alguém contra você, aí você lembra assim, mas quantas vezes eu já pequei também? E o Senhor me perdoou. Quantas vezes alguém já me perdoou também? E fazendo esses exercícios, a gente vai mostrando para o coração da gente, não tem lugar para isso aí não. Não tem lugar para essa mágoa, não tem lugar para essa falta de perdão não. Mas só se a gente conseguir colocar coisas boas no nosso coração. Quando eu coloco o perdão do Senhor no meu coração, eu não deixo a mágoa entrar. Então quando você está pensando muito em outras coisas, você está pensando muito em coisas materiais, você começa a pensar em valores imateriais. Você pensa na família, você pensa na sua saúde, você pensa em outras coisas. Você começa a pensar em outros valores. E você começa a entender, as coisas materiais não são tudo.
existem outros valores. Aí você puxa para um equilíbrio. Quando você passa o seu dia, você precisa fazer esse exercício. Nós falamos aqui na quinta-feira em relação à oração. A gente precisa durante o dia parar e fazer pequenas orações. Agradecer a Deus. A gente precisa pedir, interceder, louvar ao Senhor. A gente precisa estar ligado. E é assim que a gente vai alimentando o nosso coração. Durante todo o dia, principalmente quando a gente enfrenta as lutas, as adversidades, a gente precisa ter uma contraproposta, a gente precisa ter um contra-ataque, a gente precisa ter uma resposta, irmãos. A gente precisa ter uma resposta. Uma coisa que nos causou tristeza, eu preciso buscar aqui uma alegria. Alguma coisa me afrontou com tristeza, e agora? Eu tenho uma tristeza, e agora? O que é que eu faço? Eu preciso recorrer a alguma alegria, eu preciso recorrer ao Senhor, eu preciso recolher alguma alegria na vida, para dizer, não, a minha alegria é maior, a minha alegria me fortalece muito mais do que essa tristeza me enfraquece. Eu tenho mais razão para me apegar às minhas alegrias do que essa tristeza. Ou seja, o que é essa tristeza frente à alegria que eu tenho? Mas se eu não pensar nisso, se eu não fizer esse exercício, eu vou me render à tristeza, porque vai ser a única coisa que vai estar ali à minha frente. Se eu não colocar outra coisa à minha frente, se eu não pensar em outra coisa, se eu não abrir os olhos, enxergar a graça do Senhor, se eu não enxergar a mão do Senhor sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, se eu não enxergar as coisas importantes na minha vida, os tesouros que eu tenho na minha vida, eu vou abraçar as coisas más, eu vou abraçar as coisas sem valor. Porque não tem jeito, o coração vai se preencher de uma coisa ou de outra. Ah, pastor, a vida é difícil, a vida é dura, é mesmo, é verdade. Tem muita gente má, pastor, nesse mundo, tem mesmo. E ela não tem pena da gente, não. Nós precisamos fazer um exercício. Entendeu? Nós precisamos fazer um exercício. Pensar. Então você precisa fazer uma avaliação e falar o que é que precisa ajustar aqui na minha vida. O que é que eu preciso ajustar aqui na minha vida? Tem coisa que está desregulada, eu preciso botar no ponto. Entendeu? Ah, eu gosto muito de futebol. Eu mesmo, eu gosto muito de futebol. Mas tem gente que gosta, né? Tem gente que é o tempo inteiro falando de futebol, o tempo inteiro. É o tempo inteiro falando de futebol, o tempo inteiro ligado em futebol. É o tempo inteiro, todo dia. O time joga 1 ou 2 vezes na semana, ele fica os dias anteriores tudo assim, pensando, hoje é domingo, é quarta, aí amanhã é depois de amanhã, é amanhã, é à noite, aí fica ligado assim. O meu time foi rebaixado, né, Tony? É nosso, né? É, Vinícius? Mas de vez em quando a gente tem que rebaixar. Não é o campeonato, a gente tem que rebaixar aqui, ó. Fala assim, seu lugar não é aí primeiro, não. Não é na primeira divisão do meu coração, não. Entendeu? Seu lugar não é na primeira divisão do meu coração, não. Eu gosto muito de futebol, mas seu lugar não é na primeira divisão do meu coração, não. Eu gosto muito de tal lazer, eu gosto muito de tal entretenimento, mas não é na primeira divisão do meu coração, não. Você tem que estar no seu lugar. Eu gosto muito disso, daquilo outro, mas você tem que estar no seu lugar. Está tomando muito meu coração, está tomando muito da minha mente. Todo dia eu estou pensando nisso, todo dia, toda hora. Eu preciso ajustar isso na minha vida. Eu preciso combater isso como? Fazendo exercício. Entendeu? É igual a pessoa que vai fazer exercício em academia ou fazer exercício em casa. Ele não vai, quer perder peso, você não perde peso da noite para o dia. Quer ganhar peso, você não ganha peso da noite para o dia.
É aos poucos, fazendo exercício, cuidando, fazendo dieta, cuidando da alimentação. E o resultado vai vindo aos poucos. É assim que a gente tem que fazer. Você quer ter um coração bom? Você quer ter um bom tesouro no seu coração? Tem que fazer um exercício. Tem que fazer um exercício, tem que pensar. Tem que pensar todos os dias, tem que meditar na palavra do Senhor, tem que ler a palavra, tem que meditar nela, tem que orar, tem que pensar nas coisas do Senhor, buscar as coisas do Senhor, tem que tirar as coisas ruins do nosso coração, tem que tirar as coisas ruins do nosso coração, entendeu? Percebe o que você anda falando, percebe, você encontra com seus amigos, você está falando de quê? Você encontra com seus parentes, você está falando de quê? Você chega na igreja, você está conversando de quê? Você está no seu trabalho, você está conversando sobre o quê? Tem lugar certo e pessoa certa para conversar sobre determinadas coisas. Lá no seu trabalho você conversa de trabalho, você chega em casa conversa de trabalho, você está com os amigos conversa de trabalho, está com os familiares conversa de trabalho, está na igreja conversa de trabalho, aí é demais. Aí seu coração está desequilibrado. Você está um dia à noite em casa, está com os amigos vendo futebol, está conversando de futebol, ok. Você encontra com um irmão, um amigo que é do mesmo time, conversa com futebol. Agora você está no trabalho, está conversando com futebol. Chega na igreja, está conversando com futebol. No WhatsApp é só futebol. Na internet é só futebol. Você vai para tudo quanto é lugar. Você entra numa loja e está conversando futebol. Você vê uma pessoa que está vestindo uma camisa, você puxa papo futebol, camisa de futebol. Você vê um que está usando um boné de futebol, você puxa papo futebol. Você está na fila do supermercado, do banco, e alguém está com a máscara do time, você puxa papo futebol. Sua cabeça só está com isso. Coração está cheio, o tempo inteiro você só vê isso, só pensa nisso. Aí você fala, é errado? Não, só para você pensar. É só político o tempo todo com todas as pessoas. É o marido e a mulher que vão dormir, estão conversando de coisas que não deveria. Não é? Não é o local adequado, não é o momento adequado, não é a pessoa adequada naquele momento para conversar determinadas coisas. É assim que a gente vai percebendo que o nosso coração está cheio. E aí quando a gente precisa de um coração bom, um coração equilibrado, a gente não tem. Por quê? Porque a gente não cuidou. Porque a gente não exercitou. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê graça para termos um bom coração. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos cantar o cântico primeiro, depois vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Ele tem nos orientado, tem nos dado graça, que Ele nos dê um coração quebrantado, um coração fiel, um coração temente a Ele, um coração equilibrado, um coração entesourado, com o bom tesouro do Senhor. Em nome de Jesus, vamos cantar ao Senhor. Teu coração quer a Tua presença, teu coração quer Te adorar. Que o Senhor seja propício a nós, como nos diz esse cântico, que Ele tenha compaixão, misericórdia das nossas vidas, e que a gente consiga olhar para o coração e ver tudo aquilo que realmente nós temos vivido. Enquanto cantamos, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, você pode trazer em contribuição e honra, gratidão e adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Deixa o microfone. Coração é Tua presença, meu coração é Te adorar, ser propício a nós.
que nos dê graça, que nos ajude a ter esse coração abençoado, esse bom coração. Gostaria que nós orássemos também por aqueles irmãos que estão enfermos, aqueles irmãos que estão impedidos de estarem aqui no culto, e que nós orássemos também pelas nossas autoridades políticas, que em todo instante se movimenta, se mobiliza a fim de tratar das questões da pandemia, que eles sejam alcançados pela graça do Senhor, de modo que façam aquilo que seja melhor. Que Deus lhes dê sabedoria, que Deus lhes dê direção, que Deus lhes dê graça, em nome de Jesus. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus por nos ensinar a buscar um coração que agrada ao Senhor, um bom coração, um coração com valores eternos. Ajuda-nos, ó Deus, a exercitar o nosso coração. Nós não queremos viver uma vida de hipocrisia, não queremos viver uma vida, ó Deus, em que a gente chama o Senhor de Senhor e o coração está distante de Ti. Nós queremos, ó Deus, ter um coração equilibrado, um coração abençoado. Dá discernimento a cada um de nós, Senhor, para que a gente entenda. Dá-nos visão para que a gente enxergue, ó Deus, o que há no nosso coração. Que cada um de nós seja honesto consigo mesmo, para que veja, para que admita, para que trate o próprio coração, ó Deus, tratando o pecado com seriedade, tratando as coisas valorosas com devido valor, Senhor, em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Deus, dá-nos força, dá-nos graça para fazermos aquilo que nos compete fazer, sempre na dependência do Senhor, na direção do Senhor, na graça do Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Pai Santo, abençoa aqueles irmãos que não estão aqui, que o Senhor possa alcançá-los a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua graça e com o Teu poder. Aqueles irmãos, ó Deus, que estão enfermos, aqueles irmãos, ó Deus, que estão impossibilitados de estarem aqui, estende as Tuas mãos sobre eles, ó Deus, derrama a Tua graça, o Teu poder, Senhor, e faz, ó Deus, a Tua vontade na vida de cada um. Nós pedimos, ó Deus, conforme a Tua vontade, que o Senhor venha restaurar-nos a saúde, que o Senhor venha restabelecer, ó Deus, o vigor físico, que o Senhor possa dar, ó Deus, a paz, a tranquilidade para cada um, ó Deus, a paciência para passar, ó Deus, por toda e qualquer, ó Deus, situação e sair vitorioso, em nome de Jesus. Abençoa aqueles irmãos, ó Deus, que estão desanimados, aqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, aqueles que estão com os joelhos trôpegos, ó Deus. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor nos abençoe para abençoá-los, que o Senhor nos conduza, ó Deus, para abençoar a vida destas pessoas, em nome de Jesus. Pai Santo, nós queremos interceder também pelas nossas autoridades, as nossas autoridades, ó Deus, municipais, estaduais, federais, ó Deus, as nossas autoridades políticas, judiciárias, ó Deus, que em todo tempo, ó Deus, se mobiliza para tomar decisões frente à situação que nós vivemos da pandemia, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoá-los, dando, ó Deus, graça, direção, sabedoria, Senhor, para que, ó Deus, as nossas autoridades tomem decisões boas e acertadas, em nome de Jesus, ó Deus. Tantas vezes, ó Deus, nós ouvimos falas e comentários, ó Deus, de que políticos se levantam contra a igreja, ó Deus, tentam impedir, ó Deus, a igreja de caminhar, ó Deus, com os decretos, como tivemos na semana passada, Senhor, impossibilitados de nos reunirmos. Uma coisa nós sabemos, ó Deus, o Senhor não dorme, o Senhor não vacila, a igreja é do Senhor e o Senhor a sustenta, o Senhor a levará, ó Deus, até o seu destino final, e não será político algum, ó Deus, nós sabemos disso, que haverá de deter a tua igreja. Nós nos mantemos aqui, Senhor, fiéis, firmes,
perseverantes, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da nossa fé, sabendo, ó Deus, que nós chegaremos ao nosso destino final. Ainda assim, Senhor, sabendo e crendo em tudo isso, nós pedimos pelas nossas autoridades, para que eles, ó Deus, para que essas autoridades façam, ó Deus, cumpram o seu papel da melhor maneira possível, da melhor maneira possível. E não importa qual seja a condição, nós prosseguiremos servindo ao Senhor, louvando o teu nome, adorando ao Senhor. Que a tua graça seja, ó Deus, sobre as nossas autoridades, que a tua graça seja, ó Deus, sobre as cidades do Brasil, que o Senhor, ó Deus, estenda as tuas mãos poderosas para abençoar em tudo aquilo que for necessário, em tudo aquilo que for vontade do Senhor. E nós, ó Deus, em toda e qualquer circunstância, aqui estamos para adorá-lo no nome de Jesus. Pai Santo, obrigado nesta noite por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por cada um que veio, por cada um que tem perseverado e tem buscado ao Senhor, que tem andado na tua presença. Que a tua graça, a tua paz, o teu amor, a alegria do Senhor, o teu perdão, ó Deus, estejam sobre todos nós, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Lembrando que às quintas nosso culto inicia às 6:30 da tarde e aos domingos às 6 da tarde, enquanto estivermos sob o decreto que está em vigor. Deus abençoe a todos, tenham uma ótima semana na paz do Senhor.